tem uma coisa que dá pra dizer sobre o George Miller é que ele é um diretor de range. Agora que tá chegando um novo filme dele, Era Uma Vez um Gênio, eu vou comentar um pouco sobre a filmografia dele pra vocês entenderem como ele consegue passear por diferentes gêneros sem que isso seja um problema lá muito grande. Pouca gente sabe, mas o George Miller, que é australiano, é formado em medicina e no último ano da faculdade ele acabou fazendo um curta chamado Violence in Cinema Parte 1, que era uma sátira sobre como a violência era retratada no cinema, que chegou a ser exibido no Festival de Filmes de Sydney e que entrou na categoria de documentário por conta de quão gráfica era a violência visual exibida dentro desse filme, mesmo ele sendo uma obra ficcional. Nesse mesmo ano, ele fez um curta ao lado do irmão mais novo, o Chris, chamado St. Vincent Rubio Film, que acabou fazendo com que o curta ganhasse primeiro lugar numa competição estudantil. Mas foi somente 8 anos depois que ele veio a dirigir o longa-metragem que o faria ficar famoso, que foi Mad Max, que surgiu por uma combinação de fatores, um deles sendo que ele ficava interessado por conta da cultura, do ódio ao carro e tudo mais, e outro que foi porque na época que ele estava fazendo residência, ele estava atendendo em pronto-socorro dentro da área de medicina dele, ele via muitos acidentes de carros trazendo pessoas nas mais piores situações possíveis, e aí isso meio que foi juntando ao ponto dele criar a história do que viria a ser Mad Max. Que, como o próprio diretor diz, foi um filme de guerrilha feito com poucos recursos, e eles filmaram muito em rodovias, e eles fechavam essas rodovias de forma ilegal e depois eles tinham que terminar tudo e deixar tudo na mesma forma que eles encontraram, até que a polícia local acabou descobrindo, tomou interesse pela produção e passou a ajudá-los também. A trama, que se passa numa Austrália distópica não muito distante, acompanha Max, um policial que tenta deter uma gangue de motociclistas violentos. Em entrevista, o George Miller comentou que a questão pós-apocalíptica, que veio a meio que criar esse subgênero, por assim colocar, que muitas das características que a gente vê em filmes distópicos, pós-apocalípticos hoje em dia, meio que embrionou-se com Mad Max, porque eles não iam ter condições de pagar figurantes, construir cenários e tal, então eles meio que criaram essa solução. E foi um filme que contou com um orçamento de 350 mil dólares, muitos desses que foram meio que levantados pelo George Miller trabalhando como médico. E o resultado foi uma bilheteria de 100 milhões de dólares, que fez com que ele se tornasse um dos filmes mais lucrativos por uma boa quantia de tempo, até depois vinha o filme das Tartarugas Ninja e também o do A Bruxa de Blair. E o sucesso de Mad Max fez com que o George Miller dirigisse as duas sequências, sendo a primeira de 1981, com o subtítulo A Caçada Continua, que continua a acompanhar um Max que decide ajudar uma comunidade contra uma gangue liderada por homúnguos. Com um orçamento de 3 milhões de dólares, a questão pós-apocalíptica, que era um fator de necessidade no primeiro filme, passou a ser explorado e abraçado de uma forma mais profunda nessa continuação. E o James Cameron já disse em entrevista que esse filme é uma das referências para que ele criasse o Exterminador do Futuro em 1984, e o resultado foi uma bilheteria de 36 milhões de dólares. E aí vem Além da Cúpula do Trovão, o terceiro Mad Max, que teve um orçamento ainda maior de 10 milhões de dólares e que rendeu os mesmos 36 do filme anterior. A trama, que se passa 15 anos após o segundo filme, coloca Max indo até Buttertown tentar recuperar suas coisas que foram roubadas. Lá, Titia Entity o leva para a Cúpula do Trovão, arena onde conflitos são resolvidos em lutas mortais. Originalmente, o roteiro desse filme não seria um Mad Max, e sim uma versão pós-apocalíptica de Senhor das Moscas, onde uma tribo de crianças ia ser encontrada por um adulto. Partiu do George Miller a ideia de que o tal homem adulto fosse o Max, e curiosamente esse é o único filme entre os 4 Mad Max que não é dirigido única e exclusivamente pelo George Miller. A direção também aqui de um outro George, o George Ogilvie. Após isso, o George Miller foi dirigir um filme estadunidense, ele veio para os Estados Unidos e fez As Bruxas de Eastwick em 1987, porém não foi fácil para ele fazer essa adaptação do cinema australiano para o americano. Ele passou por diversos problemas, chegou a abandonar o filme 2 vezes, mas o Jack Nixon, que faz parte do elenco, meio que trouxe ele de volta essas 2 vezes e foi dando conselhos de como ele deveria lidar com a produção, com produtores americanos.
o que resultou nessa comédia de terror que se passa nessa cidade pacata chamada Eastwick, onde Alexandra, Jane e Sookie, 3 mulheres entediadas, ficam imaginando o homem ideal, até que conhece Derry Van Home, um ricaço que começa a atender todos os desejos dessas amigas. Pulando para 1992, 5 anos após As Bruxas de Eastwick, o diretor voltou a trabalhar com a Susan Sarandon em O Óleo de Lourenço, que é um drama biográfico, ou seja, é baseado numa história real, de 2 pais cujo filho é diagnosticado com uma rara doença incurável, mas os pais decidem buscar uma cura sozinhos. E O Óleo de Lourenço foi o primeiro filme que rendeu a primeira indicação ao Oscar para o George Miller de melhor roteiro. Em 1993, o George Miller chegou a ser contratado para dirigir Contato, baseado numa história do Carl Sagan. Ele ficou mais de um ano trabalhando nesse filme e tal, até que ele, em acordo junto com a Warner, acabaram fazendo com que ele saísse do projeto e o Robert Zemeckis viesse e dirigisse. O George Miller começou ali na violência, foi para os filmes de ação, foi para comédia de terror e foi para o drama biográfico. E aí o próximo passo dele foi fazer filmes infantis. E é muito curioso porque ele deu uma entrevista comentando sobre isso pro Conan, do porquê que ele foi fazer Baby, que é o próximo filme que eu vou comentar. Ele disse que basicamente foi pelo fato dele ter virado pai. E aí, quando ele virou pai, ele não tinha mais tempo para sair e ir no cinema, e o que resumia ele ver filme era ele ficar em casa junto com a família assistindo filmes como Pinóquio e tal. Então foi daí que surgiu ele indo para esse lado mais de filmes infantis, filmes familiares, e fez, no caso, ele apenas escreveu o roteiro e ele foi produtor do primeiro Baby, Um Porquinho Atrapalhado, em 1995. O filme, inclusive, foi um marco por ser o primeiro live action com animais que falavam, mexendo a boca e tal. E pesquisando eu descobri que ele não estava encontrando uma forma muito eficaz de fazer esse efeito funcionar e que tomou boa parte ali dele tentar descobrir como fazer isso e tal. Ele acabou entrando em contato com o Stanley Kubrick para ver se ele tinha alguma ideia, se ele podia ajudar e tal, e o que acabou resultando nos dois virarem amigos que ficavam conversando por horas, várias vezes durante a semana por telefone. Baby foi lançado sem grandes pretensões, mas acabou surpreendendo todo mundo, porque ele foi uma das maiores bilheterias do ano que ele saiu, em 1995, com mais de 254 milhões de dólares, além do fato de que no Oscar do ano seguinte, ele teve 7 indicações, incluindo melhor roteiro e melhor filme, que rendeu mais essas 2 indicações para o George Miller, e o filme acabou vencendo de melhores efeitos visuais. E aí o George Miller acabaria assumindo a direção da continuação em 1998, Baby, o Porquinho Atrapalhado na Cidade. Após a continuação de Baby, era esperado que o George Miller dirigisse o Mad Max 4, que naquela época já se chamava Fury Road, que viria a ser conhecido como Estrada da Fúria. Só que por várias questões sociopolíticas, geográficas da Austrália, esse projeto teve que ser colocado em hiato e ele foi fazer uma outra animação, ou foi fazer a sua primeira animação no caso, que foi Happy Feet em 2006, que trouxe outros desafios tecnológicos para o diretor, que é usar de captura de movimentos de dançarinos para que fosse passado para os pinguins dentro do filme. E Happy Feet, o Pinguim, foi um sucesso de bilheteria, rendeu uma continuação em 2011, também dirigida pelo diretor, e foi o único filme, o primeiro no caso, a dar um Oscar para o George Miller, que no caso foi de melhor animação. Porém, entre esses dois Happy Feet, o George Miller quase dirigiu um filme da Liga da Justiça, que ia se chamar Mortal. Já tinha passado por pré-produção, já tinha escalado o elenco, ia ter o DJ Coltrona como Superman, o Armie Hammer como o Batman e a Megan Gale como Mulher Maravilha. Mas o projeto foi cancelado por uma série de fatores, sendo um desses o Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008 do Christopher Nolan, que fez com que a Warner se focasse muito mais nesse lado e meio que cancelasse esse projeto do Miller. Em 2015, ele finalmente conseguiu fazer o 4º Mad Max, o Estrada da Fúria, viria a sair, que é um filme que também teve vários problemas de produção e tal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre Estrada da Fúria, que eu amo de coração, pra mim é o melhor filme da década passada, é um dos melhores, se não o melhor filme de ação já feito, deixem nos comentários pra eu saber que vocês querem esse vídeo em particular. E Mad Max Estrada da Fúria, por mais que não tenha sido um baita sucesso de bilheteria, ele angariou muito sucesso entre a crítica especializada e foi indicado a 10 Oscars, dos quais ele ganhou 6. E chegamos ao mais recente trabalho do diretor até então, que é o Era Uma Vez um Gênio, que é uma fantasia romântica
que ele escreveu junto com a filha Augusta Kor, que eu ainda vou assistir e aí eu vou trazer um vídeo pro canal analisando esse filme, eu vou deixar no card aqui quando o filme sair, e daqui pra frente ele ainda vai fazer um novo Mad Max, e ele tá filmando no momento o Furiosa, que é um prequel ao filme de 2015, que vai contar com a Anya Taylor-Joy e também o Chris Hemsworth, tem estreia prevista para ser lançado em 2024. E é isso, pessoas, vocês curtem o George Miller? Qual dos filmes do diretor é o seu favorito? Deixa aí nos comentários, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!